Na Web TV SCN, vamos conversar com o advogado Dr. Marcelo Piscininha, advogado do vereador Rui Reis, que obteve na Justiça uma grande vitória e volta a ocupar a sua cadeira na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo. Dr. Marcelo, como que foi essa briga aí na Justiça? Qual a alegação da defesa do vereador Rui Reis? Boa tarde, Cláudio. Veja bem, é um caso relativamente complexo e é preciso explicá-lo de uma maneira bem didática para que aquele que acompanha o Santa Cruz News possa entender, principalmente os leigos. Quando foi instaurado o processo de cassação do vereador Rui Reis, nós solicitamos tanto à comissão processante e depois à própria Justiça que fosse esse processo anulado, tendo em vista que, dentre outras irregularidades, a principal delas dizia respeito ao fato de a denúncia ter sido apresentada por um eleitor. Nos termos da Constituição Federal, da Constituição Estadual e principalmente da Lei Orgânica do município, denúncia por quebra de decoro parlamentar só pode ser apresentada por partido político com representação na Câmara e pela mesa diretora. Nós insistimos nessa tese, mas infelizmente não tivemos sucesso. O que aconteceu? Nesse mandado de segurança, que foi distribuído à primeira vara da comarca, na época, houve entendimento do juízo de que era necessário suspender os trabalhos da comissão processante para melhor averiguação do caso. Foi concedida uma liminar que suspendeu esse processo na Câmara Municipal. Posteriormente, por ocasião da sentença, o juiz da época, Dr. Valmir, entendeu que não era o caso de se conceder mandado de segurança, que, em tese, não haveria nenhuma irregularidade no processo, principalmente em relação a esse aspecto da legitimidade ativa para a apresentação da denúncia. O que aconteceu foi que a comissão processante prosseguiu com seus trabalhos, os quais culminaram na cassação do mandado do vereador Rui Reis, como todos sabem. Nesse ínterim, nós apresentamos um recurso de apelação contra essa sentença, dirigida ao Tribunal de Justiça de São Paulo, e solicitamos, então, que a juíza da comarca recebesse esse recurso de apelação com um efeito suspensivo, cuja finalidade era, então, fazer que aquela liminar fosse mantida até que o recurso de apelação fosse julgado. Consequentemente, em sendo mantida a liminar, o processo da Câmara seria suspenso, e também a cassação. Ocorre que a juíza não entendeu dessa maneira e mandou apenas o recurso subir para o tribunal, sem concessão de efeito suspensivo. Nós, então, com a colaboração do Dr. Luiz Antônio Sampaio Gouveia, apresentamos um agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça, solicitando dele que, então, o próprio tribunal determinasse à juíza que recebesse o recurso no efeito suspensivo. Inicialmente, o relator, desembargador Guerrieri Rezende, entendeu que não seria o caso de conceder essa liminar no agravo de instrumento. Posteriormente, na última semana, foi apresentado um outro recurso chamado embargo de declaração, solicitando, então, aquilo que poderia se chamar de uma reforma da decisão, um pedido de reconsideração. Na última sexta-feira, o mesmo desembargador acolheu os nossos argumentos e, então, por decisão disponibilizada a partir de hoje no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, ele determinou que o recurso de apelação seja recebido no efeito suspensivo e, consequentemente, aquela liminar concedida lá no início do processo de cassação, ela fica mantida, o que leva necessariamente à suspensão da cassação do vereador Rui Reis e seu retorno à Câmara Municipal, até que o recurso de apelação seja julgado pelo tribunal. Dessa situação podem decorrer duas consequências. A primeira delas, se o Tribunal de Justiça der provimento ao recurso de apelação, o processo de cassação estaria anulado desde o seu início. Se ele entender que não houve nenhuma nulidade do processo de cassação, a cassação vai ser mantida e o vereador Rui Reis, uma vez retornando agora ao cargo, vai deixar o cargo novamente. Existe uma previsão para esse julgamento, para essa decisão final, doutor Marcelo? Dá para dar essa previsão? Veja bem, Cláudio, o Tribunal de Justiça, a gente sabe, é tomado de um grande volume de trabalhos. Agora, em se tratando de mandado de segurança,
ele tem uma preferência em relação ao julgamento dos outros casos, justamente porque se trata de matéria que demanda uma certa urgência, porque os direitos discutidos no mandado de segurança podem ocasionar perdas irreparáveis, como é o caso do vereador Rui Reis, que chegou, inclusive, a perder o mandato por causa disso. Então, acredito que, numa estimativa aí otimista, algo em torno de 3 a 4 meses, esse recurso de apelação já tenha sido julgado. E as pessoas devem estar perguntando, e até cada um vendo pelo seu ponto de vista. O pessoal da comissão processante deve estar achando, pela dificuldade que eles tiveram para conseguir eliminar, mostra que está tudo certo. E vocês, é claro, da defesa, vão alegar. Por ter conseguido eliminar, está mostrando que tem algo errado. É mais ou menos essa linha de pensamento? Olha, Cláudio, fica difícil para mim prever o que vai ser argumentado pela defesa da Câmara Municipal e da comissão processante, porque esse mandado de segurança ele é interposto contra a pessoa que pratica o ato, não contra o órgão. As pessoas são o presidente da Câmara e o presidente da comissão processante, que são defendidos pelo mesmo advogado, né? Não posso antecipar o que ele vai argumentar, mesmo porque ele pode até mesmo entrar com outro recurso para tentar cassar essa decisão que foi proferida hoje, né? O que cabe a mim é discutir os aspectos técnicos do caso. E dentre esses aspectos está justamente esse fator de o processo ter começado de uma maneira equivocada. Isso foi alertado para a comissão desde o início, mas ela, não comungando desse entendimento, indeferiu o nosso pedido. Isso foi apresentado à Justiça, que aqui em Santa Cruz do Rio Pardo não entendeu dessa maneira. Agora, depois de uma briga longa aí, desde o mês de julho, se eu não me engano, né, finalmente o Tribunal de Justiça parece que usou o bom senso e, na decisão proferida, da qual nós tivemos ciência hoje, consta de uma maneira bastante cristalina que esse processo de cassação ele é nulo desde o início pelo vício de iniciativa. Não poderia ter começado pela denúncia apresentada por um munícipe. Próxima sessão na Câmara de Vereadores é apenas na próxima segunda-feira. Haverá tempo hábil para todo o procedimento legal para que o vereador Rui Reis já volte na próxima sessão? Veja bem, em termos processuais, essa decisão de hoje, ela passa a surtir efeitos a partir de sua publicação no Diário Oficial. Acredito, comumente ocorre, que ela seja disponibilizada no Diário Oficial, no mais tardar aí até sexta-feira. Acredito que bem antes disso, ou amanhã ou até quarta-feira. A partir do momento em que ela é disponibilizada no Diário Oficial, ela se torna pública, obviamente, e surte seus efeitos. Qual seria o efeito principal? Determinar a recondução do vereador Rui Reis a seu cargo. Essa intimação feita no Diário Oficial, ela é dirigida, como em todo o processo, ao advogado das partes. E o advogado do presidente da Câmara e do presidente da comissão processante já está devidamente qualificado no processo e, por isso, a publicação também será feita em seu nome. Então, a partir deste momento, a cassação estará suspensa e o vereador Rui Reis poderá retornar ao seu cargo. Mas, por medida de cautela e por medida de economia até, ainda hoje estaremos apresentando a próprio Poder Judiciário e também a Câmara Municipal um requerimento dando notícia dessa decisão e solicitando, com a maior brevidade possível, a adoção das providências cabíveis no sentido de determinar a recondução do vereador Rui Reis a seu cargo para o qual ele foi legítimo e democraticamente eleito. Na Web TV SN, a participação do advogado Dr. Marcelo Piscinin, advogado do vereador Rui Sérgio dos Reis.